O restaurante estava lotado. Mesas cheias, garçons correndo, pratos batendo na cozinha. Isabela carregava a bandeja pesada, cantarolando baixinho uma melodia francesa. Ela sempre fazia isso quando estava concentrada. Não percebia. Era automático. Ela se aproximou da mesa do canto e serviu o café. O homem de terno cinza a olhou. André Moreira, jurado famoso, dono de gravadora. Ele riu. Você canta? Isabela gelou. Um pouco, senhor. Ele se inclinou para a frente. Então te desafio. Canta em francês no palco do show de talentos e eu te dou um contrato. A voz dele era alta, debochada. O restaurante inteiro ouviu. Isabela deveria ter abaixado a cabeça, mas não abaixou. Eu aceito. O salão silenciou. André parou de rir. Aquela garçonete acabava de aceitar o desafio que mudaria tudo, ou a destruiria na frente de milhões. As mesas ao redor estavam em silêncio agora, todos escutando, alguns gravando no celular. Isabela sentiu o rosto queimar. As mãos tremiam segurando a bandeja vazia. Eu tenho talento, ela disse, a voz baixa. Tem? André deu uma risada curta. Então por que está aqui servindo café em vez de estar em um palco? A pergunta doeu porque era verdade. Isabela não tinha resposta. Eu tive que escolher outras prioridades. Claro, todos têm desculpas. André pegou o guardanapo, limpou a boca, jogou na mesa. Mas eu vou te dar uma chance, só porque eu estou de bom humor hoje. Ele tirou um cartão de visita do bolso. Show de talentos, inscrições abertas até sexta-feira. Ele colocou o cartão na mesa. Se você tiver coragem de aparecer, de cantar em francês na frente de milhares de pessoas, dos jurados, das câmeras, eu te dou um contrato, de verdade. O coração de Isabela batia tão forte que ela achava que todos podiam ouvir. Mas você não vai aparecer. André continuou, a voz cheia de certeza. Garçonetes como você sempre desistem na última hora. Porque uma coisa é cantar sozinha no chuveiro. Outra é ter coragem de subir em um palco de verdade. Algo dentro de Isabela se partiu, ou talvez se consertou. Ela não sabia ao certo. Ela olhou para aquele homem arrogante, para os clientes ao redor, alguns rindo baixo, outros com pena no olhar, para o cartão de visita na mesa. Eu aceito o desafio. As palavras saíram firmes, claras. André piscou, surpreso. O quê? Eu disse que aceito. Isabela pegou o cartão. Vou me inscrever. Vou cantar em francês. E você vai ter que cumprir sua palavra. O restaurante inteiro explodiu em murmúrios. André estudou o rosto dela, procurando o momento em que ela recuaria. Mas Isabela não recuou. Pela primeira vez em anos, ela não recuou. Ele deu uma risada incrédula. Você sabe o que está fazendo? Milhões de pessoas vão assistir, vão te julgar, vão te destruir nas redes sociais se você falhar. Eu sei. E mesmo assim aceita? Sim. André se levantou, ajeitou o paletó, deixou algumas notas na mesa. Então nos vemos no palco. Ele deu um último sorriso cruel. Se você não desistir até lá. Ele saiu. A porta se fechou. O restaurante voltou ao barulho normal, mas agora com cochichos, risadas, olhares de julgamento. Isabela ficou parada ali, segurando o cartão de visita. As mãos tremiam, o que ela tinha acabado de fazer. O resto do turno foi um borrão. Isabela servia mesas no automático, a cabeça longe dali. Os outros garçons olhavam para ela de forma estranha, alguns rindo baixo. Um deles, Marcos, veio até ela na hora da troca de turno. Você tá maluca, Isa? Aquele cara ia te humilhar de propósito. Eu sei. Então por que aceitou? Isabela não respondeu, porque ela mesma não sabia a resposta. Quando o turno terminou, ela pegou o ônibus para casa. O apartamento era pequeno, um quarto, uma cozinha minúscula, banheiro apertado. Mas era dela. 6 anos de trabalho duro para pagar aquele lugar. Ela jogou a bolsa no sofá e sentou na cama. O cartão de visita estava amassado no bolso do avental. Palco dos sonhos, inscrições abertas.
Isabela abriu o celular, digitou o nome do programa. O site apareceu. Formulário online. Prazo, sexta-feira, 3 dias. Ela olhou para o espelho na parede. Viu uma mulher cansada. Cabelos presos em um coque bagunçado. Olheiras fundas. 32 anos parecendo 40. Mas por baixo de tudo isso, por baixo do cansaço e da exaustão, havia algo que ela não via há muito tempo. Um brilho minúsculo nos olhos. A fagulha de algo que ela achava morto. Esperança. Isabela tocou a tatuagem no pulso. A clave de sol desbotada. Ela tinha feito aquela tatuagem aos 17 anos, quando ainda acreditava que música era seu destino. Antes de tudo desmoronar. Antes de ela desistir. Ela olhou novamente para o formulário no celular. Nome, idade, talento. Os dedos de Isabela pairaram sobre a tela. Eu não posso fazer isso. Ela sussurrou para o quarto vazio. Mas então ela ouviu a voz de André Moreira na cabeça. Garçonetes como você sempre desistem. E ela ouviu os risos, os olhares de pena, a certeza de todo mundo de que ela não tinha coragem. Isabela começou a digitar. Nome, Isabela Santos. Idade, 32. Talento, canto. Ela pausou no último campo. Por que você merece estar no palco dos sonhos? Suas mãos tremiam. Ela digitou. Porque eu desisti uma vez. E não vou desistir de novo. Clicou em enviar. A tela carregou. Confirmação apareceu. Inscrição recebida. Você será contatada em breve. Isabela largou o celular na cama. O que ela tinha feito? Ela acabava de se inscrever no maior show de talentos do país. Para cantar. Em francês. Na frente de milhões de pessoas. Ela, que não cantava em público há 12 anos. Ela que mal conseguia olhar as pessoas nos olhos. Ela que tinha enterrado seus sonhos tão fundo que achava que nunca mais os encontraria. Isabela deitou na cama e fechou os olhos. Pela primeira vez em muito tempo, ela não sabia se estava apavorada ou animada. Talvez fosse os dois. Isabela não dormiu naquela noite. Ficou olhando o teto rachado do apartamento, ouvindo o barulho dos carros lá fora e o gotejamento da torneira da cozinha que ela nunca consertou. O celular brilhava na mesinha de cabeceira. A confirmação da inscrição ainda estava na tela. Ela pegou o celular. Releu a mensagem. Suas mãos tremiam. Isabela se levantou, foi até a cozinha, encheu um copo d'água. Bebeu devagar. O apartamento estava silencioso demais. Sempre estava. Um quarto, uma cozinha minúscula, um banheiro apertado. Era tudo que ela conseguia pagar com o salário de garçonete. 6 anos naquele lugar. 6 anos servindo mesas. 6 anos invisível. Ela olhou para a tatuagem no pulso, a clave de sol desbotada. Passou os dedos sobre ela. A tinta estava desgastada, mas ainda dava para ver o desenho. Ela tinha feito aquela tatuagem aos 17 anos, cheia de sonhos e certezas. Naquela época, música era tudo. Isabela fechou os olhos e se lembrou. Ela tinha 20 anos quando tudo desmoronou. Estava na faculdade de música, bolsista integral, a melhor aluna da turma. Os professores diziam que ela tinha futuro, que sua voz era especial, que ela poderia cantar ópera, jazz, MPB, qualquer coisa que quisesse. Você vai longe, Isabela, muito longe. Sua voz tem algo raro, emoção verdadeira. Não desista nunca. Promete? Ela prometia. Claro que prometia. Porque naquela época desistir era impossível. A música não era um sonho, era quem ela era. Mas então sua mãe ficou doente. Isabela abriu os olhos. A lembrança doía, sempre doía. Câncer, agressivo, sem chances. A mãe de Isabela era tudo que ela tinha. Sempre foram só as duas. O pai nunca existiu de verdade, apenas um nome, em uma certidão de nascimento e promessas vazias. A mãe trabalhava como faxineira, limpando casas de gente rica para pagar as contas e dar uma vida melhor para a filha. Estuda, minha filha. Você vai ser alguém na vida. Vai cantar nos palcos grandes. Eu sei que vai.
A mãe sempre acreditou nela, sempre. Quando o diagnóstico veio, Isabela estava no meio do semestre. Tinha audições marcadas, apresentações importantes, professores interessados em ajudá-la a conseguir contratos, mas nada disso importava mais. Isabela largou tudo, faculdade, apresentações, audições, voltou para casa. Alguém precisava cuidar da mãe. Alguém precisava estar lá. Não desiste da música, minha filha. A mãe sussurrava na cama do hospital, a pele amarelada, os olhos fundos. Promete que não desiste. Eu prometo, mãe. Mas era mentira. Isabela já sabia que era mentira. Os 3 meses que se seguiram foram os piores da vida de Isabela. Ela assistia a mãe definhar dia após dia, até que não sobrou nada além de pele e osso e dor. Muito dor. Quando a mãe morreu, Isabela tinha 20 anos e estava completamente sozinha no mundo. E com a mãe, morreu a música. Isabela vendeu tudo que tinha para pagar o funeral, abandonou a faculdade de vez. Não voltou para o coral, não atendeu às ligações dos professores, não foi nas audições, simplesmente desapareceu. Ela precisava sobreviver, precisava de dinheiro, precisava de um teto. Começou a trabalhar como garçonete. Era temporário, ela dizia para si mesma. Só até juntar dinheiro, só até se organizar, só até conseguir voltar para a música. Mas os meses viraram anos e Isabela nunca voltou. Ela parou de cantar completamente. Não ouvia música, não ia em shows, não assistia a apresentações. Era doloroso demais. Cada nota, cada melodia, cada voz bonita que ela ouvia era uma lembrança do que ela tinha perdido, do que ela tinha desistido, do que ela poderia ter sido. Você vai longe, Isabela. Sua voz tem algo raro. Não desista nunca. Mas ela desistiu e passou 12 anos carregando esse peso. Isabela voltou para o quarto e se sentou na cama. Pegou o celular novamente. Abriu o YouTube, digitou canções francesas, vários vídeos apareceram. Edith Piaf, Charles Aznavour, Céline Dion cantando em francês. Ela clicou em um deles, La Vie en Rose. A música começou. A voz de Piaf encheu o quarto pequeno. Isabela fechou os olhos. Fazia tanto tempo. Ela começou a cantarolar junto, bem baixinho. As palavras em francês voltaram naturalmente como se nunca tivessem ido embora. Ela tinha estudado francês na faculdade. Cantava Piaf, Brel, Aznavour. Era uma das coisas que a diferenciava dos outros alunos. Você canta francês como se tivesse nascido em Paris, o professor dizia. Isabela abriu os olhos. Lágrimas escorriam pelo rosto. Ela não percebia que estava chorando. A música terminou. O quarto ficou em silêncio novamente. Isabela limpou as lágrimas com as costas da mão. Eu não posso fazer isso, ela sussurrou para o quarto vazio. Eu não consigo subir em um palco, não depois de tanto tempo, não na frente de tanta gente. Mas então ela ouviu a voz de André Moreira na cabeça, a certeza dele de que ela falharia, e ela viu o sorriso dele, cruel, confiante, os clientes do restaurante rindo, os colegas de trabalho olhando com pena. Coitada, ela realmente acha que tem chance. Isabela se levantou, foi até o espelho, olhou para o próprio reflexo. 32 anos, cansada, derrotada, invisível. Mas por baixo de tudo isso, havia algo que ela reconhecia. A garota de 20 anos que amava música mais do que qualquer coisa no mundo. A garota que cantava Piaf e sonhava com palcos. A garota que a mãe acreditava que ia longe. Não desiste da música, minha filha. A voz da mãe ecoou na memória de Isabela. Promete que não desiste. Isabela tinha prometido e tinha quebrado essa promessa. Por 12 anos, ela viveu com essa culpa, com o peso de ter desistido, de ter deixado o sonho morrer junto com a mãe. Mas talvez não fosse tarde demais.
Talvez ela ainda pudesse cumprir aquela promessa. Isabela pegou o celular novamente, abriu o YouTube, começou a procurar. Como se preparar para a audição de canto. Técnicas de respiração. Como vencer o medo de palco. Ela tinha 3 dias até a sexta-feira, 3 dias até o prazo de inscrição fechar. E se fosse selecionada, teria mais algumas semanas até a apresentação ao vivo. Não era muito tempo, mas talvez fosse suficiente. Isabela olhou para o relógio. 3 da manhã. Ela precisava acordar às 5 para o turno no restaurante, mas ela não conseguia dormir. Não quando havia tanto em jogo. Não quando essa podia ser sua última chance de provar que ela não era só uma garçonete que desistiu dos sonhos. Isabela pegou um caderno velho da gaveta. Abriu em uma página em branco. Começou a escrever. Músicas em francês que eu sei cantar. La vie en rose. Non, je ne regrette rien. Hymne à l'amour. Sous le ciel de Paris. Ela conhecia todas. Tinha cantado todas na faculdade. Mas fazia tanto tempo, será que ainda conseguia? Será que sua voz ainda era a mesma? Só havia um jeito de descobrir. Isabela respirou fundo, fechou os olhos e começou a cantar. Baixinho primeiro, quase sussurrando. As palavras saíam trêmulas, inseguras, mas então ela se lembrou. Lembrou de como era, lembrou da sensação de cantar, de deixar a música sair de dentro dela. Sua voz foi ficando mais forte, mais firme. E quando ela terminou a primeira estrofe de La vie en rose, Isabela abriu os olhos. Ela ainda sabia cantar. A voz estava enferrujada, fora de forma, mas estava lá. E pela primeira vez em 12 anos, Isabela sentiu algo que achava que nunca mais sentiria. Esperança. Os próximos dias foram os mais difíceis da vida de Isabela. Ela acordava às 5 da manhã, trabalhava no restaurante até às 3 da tarde e então corria para casa. Mas não para descansar, para treinar. O apartamento pequeno virou seu estúdio improvisado. Ela afastou os móveis da sala, criando um espaço vazio onde pudesse se mover. Colocou o celular no tripé caseiro que fez com livros empilhados, apertou play nos vídeos de técnica vocal e começou. Exercícios de respiração, aquecimento vocal, escalas. Tudo que ela tinha aprendido na faculdade e esquecido por 12 anos. No primeiro dia, sua voz saiu rouca, quebrada, feia. Isabela quase desistiu. Quase. Mas então ela pensou no sorriso de André Moreira, na certeza dele de que ela não iria aparecer. E continuou. No segundo dia, a voz saiu um pouco melhor. Ainda tremia, ainda falhava nas notas altas, mas havia algo ali, uma fagulha do que ela costumava ser. No terceiro dia, ela recebeu o e-mail. Isabela estava no intervalo do trabalho, sentada na copa dos funcionários, comendo um sanduíche apertado, quando o celular vibrou. Ela olhou a tela. Parabéns! Você foi selecionada para participar do show de talentos. O coração de Isabela parou. Ela leu novamente. E mais uma vez. E mais uma. Não era possível. Mas era real. O e-mail tinha todos os detalhes. Data da gravação. Local, horário, instruções. A gravação acontecerá em 2 semanas. Compareça com 1 hora de antecedência. Traga documento com foto. Escolha sua música com cuidado. Você terá 3 minutos no palco. 2 semanas. Isabela tinha 2 semanas para se preparar para o maior momento da sua vida, ou o maior fracasso. Ela guardou o celular com as mãos tremendo. Não contou para ninguém. Não os colegas de trabalho, não o gerente, ninguém. Isso era dela. Só dela. Quando voltou para casa naquela noite, Isabela não perdeu tempo. Ela precisava escolher a música certa, a música que mostraria tudo o que ela era capaz. Sentou na cama com o caderno aberto. As opções estavam lá. La vie en rose. Clássica. Todo mundo conhece, mas talvez fosse segura demais. Non, je ne regrette rien.
poderosa, dramática, mas exigia uma voz forte, madura, hymne à l'amour, linda, romântica. Mas será que era emocional o suficiente? Isabela passou horas ouvindo cada uma, cantando junto, testando sua voz, sentindo qual se conectava mais com ela. E então ela soube. Ni me quitte pas, a música de Jacques Brel, desesperada, dolorosa, crua, uma súplica, um pedido para não ser abandonada. Isabela conhecia aquela dor. Conhecia o sentimento de perder tudo, de implorar para que algo ficasse, de lutar contra o fim. Ela cantou a primeira estrofe, e as lágrimas vieram. Essa era a música. Nos dias que se seguiram, Isabela viveu em dois mundos. De dia, ela era a garçonete invisível. Servia cafés, limpava mesas, aguentava cliente grosseiro. Mas à noite, ela era outra pessoa. Ela treinava por horas. Cantava até a garganta doer. Ensaiava cada gesto, cada respiração, cada nota. O vizinho do apartamento ao lado bateu na parede uma noite. Dá para fazer silêncio? Tem gente tentando dormir aqui. Isabela parou. Olhou para o relógio. 00:30. Ela nem tinha percebido o tempo passar. Desculpa! Ela gritou de volta. E então continuou cantando. Mais baixo, mas continuou. Porque ela não podia parar. Não agora. Uma semana se passou. Isabela sentia a diferença. Sua voz estava voltando. Não completamente. Ainda faltava resistência. Ainda faltava potência. Mas estava melhorando. Ela começou a gravar a si mesma cantando. Assistia os vídeos depois, analisando cada detalhe, a postura, a expressão facial, os gestos das mãos. Tudo importava. Tudo podia ser a diferença entre sucesso e fracasso. Mas quanto mais ela treinava, mais a dúvida crescia. E se não fosse suficiente? E se ela subisse no palco e falhasse? E se André Moreira estivesse certo? Uma noite, Isabela estava no meio do ensaio quando simplesmente parou. Largou o celular, sentou no chão e chorou. Chorou por tudo. Pela mãe que perdeu, pelos 12 anos desperdiçados, pelo medo que a consumia, pela certeza de que ela ia falhar. Eu não consigo, ela sussurrou no quarto vazio. Eu não sou boa o suficiente. O silêncio foi a única resposta. Isabela ficou ali, sentada no chão frio por um longo tempo, olhando para as paredes vazias do apartamento, para a vida pequena que ela tinha construído. Para o futuro que parecia cada vez mais distante. Ela pensou em desistir. Seria tão fácil. Mandar um e-mail, dizer que não podia comparecer, inventar uma desculpa, continuar sendo a garçonete invisível para sempre. Ninguém ficaria surpreso. André Moreira até riria. Eu sabia. Isabela pegou o celular, abriu o e-mail da produção. Os dedos pairaram sobre a tela, e então ela viu a foto de perfil dela, a foto que ela tinha colocado anos atrás. Ela aos 20 anos, sorrindo, cheia de sonhos. Antes de tudo, desmoronar. Não desiste da música, minha filha. A voz da mãe ecoou na memória. Promete que não desiste. Isabela trancou o celular, limpou as lágrimas, levantou do chão. Ela não ia desistir. Não de novo. Se ela ia falhar, que fosse falhando. Mas pelo menos ela teria tentado. Nos últimos dias antes da gravação, Isabela mudou sua abordagem. Parou de tentar ser perfeita. Parou de se cobrar tanto. Em vez disso, ela apenas sentiu a música. Deixou a dor sair. Deixou a saudade da mãe, a raiva de ter desperdiçado tanto tempo, o medo do futuro. Tudo se transformar em som. E algo aconteceu. Sua voz mudou. Ficou mais profunda, mais verdadeira, menos técnica e mais emoção. Ela gravou um vídeo final, assistiu. E pela primeira vez, não viu só os erros. Viu alguém que estava lutando, alguém que estava tentando, alguém que merecia uma chance. Na noite antes da gravação, Isabela não conseguiu comer. O estômago estava embrulhado,
As mãos suavam, o coração batia rápido demais. Ela separou a roupa, nada muito chamativo, um vestido preto simples que comprou usado. Sapatos baixos porque ela não sabia andar de salto. O cabelo ela prenderia em um coque, sem maquiagem pesada. Apenas ela, apenas Isabela. Ela se deitou na cama e olhou o teto. Amanhã. Tudo aconteceria amanhã. Ou ela provaria que André Moreira estava errado, ou ela confirmaria que ele estava certo. Não havia meio termo. Isabela fechou os olhos e pela primeira vez em semanas tentou dormir. Mas o sono não veio fácil. Sua mente corria, imaginando 1000 cenários diferentes. Ela no palco, as luzes brilhantes, os jurados olhando, André Moreira com aquele sorriso cruel, a plateia em silêncio, e então ela abrindo a boca para cantar, e nada saindo, ou pior, saindo, mas horrível, desafinado, quebrado, as pessoas rindo, as câmeras capturando cada segundo da humilhação, os vídeos viralizando nas redes sociais. Garçonete acha que pode cantar, veja o resultado. Isabela abriu os olhos, o coração disparado, suor frio na testa. Ela se levantou, foi até a cozinha, bebeu água, respirou fundo. Você consegue, ela disse para si mesma, você consegue. Mas a voz soava falsa até para seus próprios ouvidos. A verdade era que Isabela não sabia se conseguia. A verdade era que ela estava apavorada, mas era tarde demais para voltar atrás. Amanhã ela subiria naquele palco e descobriria se 12 anos de silêncio podiam ser apagados com 3 minutos de música. Isabela voltou para a cama, fechou os olhos novamente, e desta vez o sono veio. Pesado, cheio de sonhos confusos. Sonhos com palcos, e luzes, e vozes, e uma mulher cantando em francês enquanto o mundo inteiro assistia. O despertador tocou às 6 da manhã. Isabela já estava acordada. Tinha dormido mal, acordando a cada hora, o estômago embrulhado. Ela olhou para o teto por um longo minuto, respirando fundo, tentando acalmar os nervos. Hoje era o dia. Ela se levantou, tomou banho, vestiu o vestido preto simples, prendeu o cabelo em um coque, olhou no espelho. A mulher que a encarava de volta parecia assustada, pequena, frágil. Você consegue, Isabela sussurrou para o reflexo, mas as palavras soaram vazias. Ela pegou a bolsa, colocou o documento, o celular, uma garrafa de água. Saiu do apartamento às 7. A gravação era às 10. Mas ela precisava chegar com 1 hora de antecedência. O trajeto de metrô foi eterno. Isabela segurava a bolsa com força, olhando pela janela, vendo a cidade passar. Gente indo trabalhar, gente vivendo suas vidas normais. Gente que não estava prestes a subir em um palco na frente de milhões de pessoas. Quando ela chegou ao teatro, já havia uma fila enorme, dezenas de pessoas, todos candidatos, todos com o mesmo olhar de nervosismo misturado com esperança. Isabela entrou na fila. Uma produtora com prancheta checava nomes. Isabela Santos? Sim, documento. Isabela entregou. A mulher conferiu, fez um cheque na lista. Você é a número 23. Vai ter que esperar. Tem água e café ali. Ela apontou para uma mesa no canto. Banheiro à esquerda, não saia do prédio. Quando for sua vez, vamos chamar. Obrigada. Isabela foi até a mesa, pegou um copo de água. Suas mãos tremiam tanto que ela quase derrubou. Respirou fundo. Tentou se acalmar. Ao redor dela, outros candidatos conversavam. Alguns animados, outros nervosos. Ela ouviu fragmentos de conversa. Eu treino canto há 10 anos. Meu professor disse que eu tenho potencial para ganhar. Eu já participei de 3 programas antes. Desta vez eu vou longe. Isabela se sentou em um canto sozinha. Ela não tinha 10 anos de treino recente. Não tinha professor. Não tinha experiência em programas. Ela só tinha 2 semanas de preparação e 12 anos de silêncio. As horas passaram devagar.
Um por um, os candidatos eram chamados. Eles entravam por uma porta lateral. Alguns voltavam sorrindo, outros chorando, outros com o rosto fechado, claramente eliminados. Número 18, número 19, número 20. Cada número chamado fazia o coração de Isabela bater mais rápido. E então... Número 23, Isabela Santos. Ela se levantou, as pernas bambas, o coração disparado. Uma produtora a esperava na porta. Vem comigo, você tem 5 minutos nos bastidores, depois sobe. Isabela seguiu. O corredor era escuro, cheio de cabos e equipamentos. Ela ouvia o barulho do palco ao longe. Vozes, música, aplausos. A produtora a levou até a coxia. Dali, Isabela podia ver o palco. Enorme, luzes brilhantes, 3 cadeiras de jurados na frente. E atrás, a plateia. Centenas de pessoas. Isabela sentiu as pernas fraquejarem. Respira, a produtora disse, notando a palidez dela. Todo mundo fica nervoso. É normal. Mas não era normal. Nada disso era normal. No palco, uma menina de uns 18 anos cantava. Ela era boa, muito boa. A plateia aplaudia. Os jurados sorriam. Quando ela terminou, recebeu 3 sim. Foi aprovada. A menina saiu radiante. Passou por Isabela nos bastidores. Boa sorte, ela disse sorrindo. Isabela mal conseguiu responder. Isabela Santos, você entra em 30 segundos. A produtora avisou. 30 segundos. Isabela fechou os olhos. Respirou fundo. Tentou lembrar de tudo que tinha treinado, a postura, a respiração, a emoção, mas sua mente estava em branco. Isabela Santos. O apresentador chamou seu nome no palco. Era a hora. Isabela deu o primeiro passo, e depois outro, e outro. As luzes do palco a cegaram por um segundo. Ela piscou, se ajustando, e então viu os 3 jurados sentados na frente. E no meio deles, exatamente como ela temia, estava André Moreira. Ele a reconheceu imediatamente. Um sorriso lento se formou no rosto dele. Não era um sorriso gentil, era um sorriso de quem já sabia o resultado. Olá, o apresentador disse, animado demais. Qual seu nome? Isabela se aproximou do microfone. Sua voz saiu baixa. Isabela Santos. E o que você faz, Isabela? Eu sou garçonete. Um murmúrio percorreu a plateia, alguns risos abafados. André Moreira se recostou na cadeira, cruzando os braços. Aquele sorriso ainda no rosto. Garçonete, ele repetiu, como se a palavra fosse engraçada. E você canta? Eu canto. Interessante. André olhou para os outros jurados. E o que você vai cantar para a gente hoje? Isabela respirou fundo. Ne me quitte pas, de Jacques Brel. Em francês, uma das juradas perguntou surpresa. Sim, André deu uma risada curta. Ambiciosa, gosto disso. Ele pausou. Mas você sabe que essa música é extremamente difícil, né? Exige muita técnica, muita emoção, muita coragem. Ele enfatizou a última palavra, os olhos fixos em Isabela. Eu sei. Ela respondeu, a voz firme desta vez. Então mostre para a gente. André fez um gesto largo com a mão. O palco é seu. Isabela se virou para a banda. Acenou. Eles começaram a introdução. As primeiras notas encheram o teatro. Isabela fechou os olhos. E por um segundo, ela não estava mais ali. Ela estava no quarto pequeno do apartamento, treinando sozinha. Sem plateia, sem jurados, sem medo, apenas ela e a música. Ela abriu a boca e começou a cantar. Sua voz saiu trêmula no começo, baixa, insegura. A plateia estava em silêncio. Um silêncio pesado, crítico. André Moreira franziu a testa. Mas então Isabela respirou. Lembrou de tudo que ela tinha treinado. Lembrou da mãe, da promessa, de por que ela estava ali. E algo mudou. Sua voz ficou mais forte, mais profunda, mais verdadeira. As palavras em francês saíam carregadas de dor, de súplica, de desespero.
A música era um pedido, uma súplica para não ser abandonada, para não ser esquecida. Isabela abriu os olhos e cantou direto para André Moreira. Cantou toda a humilhação que ela tinha sentido no restaurante, toda a dor de ter sido subestimada, todo o peso de 12 anos de silêncio. Ela cantou como se sua vida dependesse disso, porque dependia. A plateia começou a se mexer. Algumas pessoas se inclinaram para frente, outras limparam lágrimas discretamente. Os jurados pararam de mexer em suas cadeiras. Estavam atentos agora, realmente ouvindo. E André Moreira não estava mais sorrindo. Isabela chegou no refrão. A parte mais difícil, a parte onde a voz precisa subir, ganhar potência, transmitir desespero absoluto. Ela respirou fundo e soltou tudo. Sua voz ecoou pelo teatro, forte, poderosa, cheia de emoção crua. Algumas pessoas na plateia estavam chorando abertamente agora. E quando Isabela cantou a última nota, deixando a voz morrer lentamente no silêncio, o teatro inteiro estava em completo silêncio. Um silêncio que parecia durar uma eternidade. Isabela abriu os olhos, olhou para a plateia, para os jurados. Ninguém se mexia. E então, uma pessoa começou a aplaudir, depois outra e outra. Em segundos, o teatro inteiro estava de pé. Standing ovation. Isabela não conseguia acreditar. Lágrimas desceram pelo seu rosto. Ela cobriu a boca com as mãos, tremendo. O apresentador se aproximou, claramente emocionado. Isabela, isso foi... Uau! Vamos ver o que os jurados acharam. A primeira jurada limpou os olhos. Isabela, eu não esperava isso. De jeito nenhum, sua voz tem algo especial, algo verdadeiro. Você me fez sentir cada palavra, mesmo eu não entendendo francês. É um sim gigante para mim. A segunda jurada acenou com a cabeça. Concordo completamente. Você não é apenas tecnicamente boa. Você tem alma, você tem história, e isso é raro, muito raro. É um sim. Todos os olhos se voltaram para André Moreira. Ele estava quieto, olhando para Isabela com uma expressão que ela não conseguia decifrar. O teatro esperou. O silêncio no teatro era ensurdecedor. Todos esperavam. A plateia, os outros jurados, o apresentador, Isabela, todos olhando para André Moreira. Ele estava recostado na cadeira, os dedos tamborilando no braço, aquela expressão indecifrável no rosto. Segundos pareciam horas. Finalmente, ele se inclinou para a frente. Isabela. A voz dele era diferente, sem o tom debochado, sem a crueldade, apenas sério. Quando eu te vi naquele restaurante, cantarolando enquanto servia café, eu fiz uma aposta. Uma aposta cruel, eu admito. Ele pausou. Eu apostei que você não teria coragem de aparecer aqui. E se aparecesse, que não seria boa o suficiente. Isabela segurou a respiração. Eu já vi centenas de pessoas nesse palco. Milhares, na verdade. A maioria tem técnica, tem treino, tem experiência. André olhou direto nos olhos dela. Mas você tem algo diferente. Ele fez uma pausa dramática. Você tem verdade. A plateia explodiu em aplausos novamente. André levantou a mão pedindo silêncio. Sua voz não é perfeita. Você falhou em algumas notas. Sua técnica precisa melhorar. Mas quando você cantou... Ele balançou a cabeça. Eu senti cada palavra. Isabela não conseguia parar de chorar. É um sim, André disse firme. E eu vou cumprir minha palavra. O contrato que prometi é seu. Nos vemos na gravadora segunda-feira. O teatro explodiu. Pessoas gritando, chorando, aplaudindo de pé. Isabela cobriu o rosto com as mãos, tremendo. O apresentador correu para perto dela, empolgado. Isabela, como você está se sentindo? Ela mal conseguia falar. As palavras saíam entrecortadas, entre soluços. Eu não acredito. Eu realmente não acredito. Você sabia que ia ser tão emocionante assim? Não, eu achei
Eu achei que ia falhar, que todo mundo ia rir de mim. Ninguém está rindo agora. O apresentador disse sorrindo. Você acabou de ganhar um contrato. Sua vida acabou de mudar. Isabela olhou para a plateia, para as pessoas de pé, ainda aplaudindo, para os jurados sorrindo, para André Moreira, que acenou com a cabeça. Ela tinha feito isso. Realmente tinha feito. Nos bastidores, depois que as câmeras pararam de gravar, Isabela se sentou em uma cadeira. Suas mãos tremiam. Uma produtora se aproximou com uma pasta. Isabela, aqui está o contrato. Revisa com calma. Segunda-feira você vai na gravadora para assinar oficialmente e discutir os próximos passos. Isabela pegou a pasta. Abriu. Dentro havia o contrato. Papel timbrado. Termos legais. Real. Ela leu cada palavra 3 vezes. Era real. Era tudo real. Isabela? Ela levantou os olhos. André Moreira estava ali, sem a equipe de filmagem, sem as câmeras, apenas ele. Posso falar com você 1 minuto? Ela acenou com a cabeça. André se sentou na cadeira ao lado. Ficou em silêncio por um momento. No restaurante eu fui desnecessariamente cruel. Eu testo pessoas o tempo todo, mas com você exagerei. Ele olhou para ela. Me desculpa por isso. Isabela não esperava isso. Ela acenou com a cabeça, ainda processando. O contrato é real. André continuou, voltando ao tom profissional. Segunda-feira, 9 da manhã na gravadora. Vamos discutir produção, repertório, cronograma. Temos muito trabalho pela frente. Ele se levantou. Você cantou bem hoje, mas precisamos lapidar. Técnica vocal, presença de palco, repertório estratégico. Está pronta para trabalhar? Estou. Ótimo. Nos vemos segunda. Ele saiu. E Isabela ficou ali, sozinha nos bastidores, ainda segurando o contrato. Ela olhou para o papel. Depois para as próprias mãos. Mãos que serviram café por 6 anos. Mãos que carregaram bandejas pesadas. Mãos que quase desistiram, mas não desistiram. Isabela fechou os olhos, e pela primeira vez em 12 anos, ela se permitiu acreditar. Acreditar que talvez, só talvez, ela pudesse ter o futuro que sempre sonhou, que a mãe sempre acreditou que ela teria. Eu consegui, mãe. Ela sussurrou para o silêncio. Eu finalmente consegui. E naquele momento, Isabela sentiu algo que não sentia há muito tempo. Paz. A produtora apareceu na porta. Isabela, tem jornalistas querendo falar com você. Seu vídeo já está viral nas redes sociais. Todo mundo quer saber quem você é. Isabela olhou para ela surpresa. Viral? 3 milhões de visualizações em 2 horas. Os comentários estão explodindo. Todo mundo está falando de você. A garçonete que fez o jurado cruel chorar. A voz que silenciou o teatro. De invisível a inesquecível. A produtora sorriu. Você é a sensação do momento, querida. Sua vida acabou de mudar completamente. Isabela se levantou. As pernas ainda bambas. Mas havia algo diferente agora. Confiança. Ela tinha subido naquele palco apavorada, achando que ia falhar, achando que todo mundo ia rir, mas ela não falhou. Ela brilhou. E agora o mundo inteiro sabia seu nome. Estou pronta, Isabela disse para a produtora. E dessa vez, ela realmente estava. Porque ela não era mais a garçonete invisível. Ela era Isabela Santos. E ela tinha uma voz que o mundo precisava ouvir. As entrevistas foram um turbilhão. Isabela mal teve tempo de processar tudo. Câmeras, microfones, perguntas vindas de todos os lados. Como você se sente? Você sempre quis ser cantora? O que vai fazer agora com o contrato? Ela respondeu tudo no automático, ainda tentando acreditar que aquilo estava realmente acontecendo. Quando finalmente acabou, já era noite. Isabela saiu do teatro exausta, mas com o coração leve. O celular não parava de vibrar. Mensagens, ligações, notificações de redes sociais que ela nem sabia que tinha. Ela abriu o Instagram. Sua conta tinha 500 seguidores ontem. Agora tinha 50 mil.
e aumentando a cada segundo. Os comentários eram infinitos. Você me fez chorar. Que voz incrível. História de superação real. A garçonete mais talentosa do Brasil. Isabela não conseguia parar de ler. Cada comentário parecia irreal. Pessoas do mundo inteiro falando sobre ela, sobre sua voz, sobre sua história. Ela chegou em casa tarde da noite, jogou a bolsa no sofá, sentou na cama e, finalmente, sozinha, deixou tudo cair. Ela chorou. Chorou de alívio, de felicidade, de exaustão, de tudo. Quando não havia mais lágrimas, ela pegou o celular. Tinha uma mensagem de um número desconhecido. Isabela, aqui é Margarete Silva, produtora executiva do programa. Preciso falar com você urgentemente. Me liga quando puder. Isabela franziu a testa. Urgentemente? Sobre o quê? Ela ligou de volta. Margarete atendeu no primeiro toque. Isabela, obrigada por retornar. Olha, eu preciso te contar uma coisa. Algo que descobrimos depois que você saiu. O tom de voz dela era sério. Isabela sentiu um aperto no peito. O que foi? Você conhece alguém chamado Helena Cardoso? Isabela pensou. O nome soava familiar, mas não conseguia colocar onde. Não. Acho que não. Ela estava na plateia hoje. E quando você subiu no palco, ela te reconheceu. Como assim? Margarete respirou fundo. Helena Cardoso é uma empresária musical, uma das maiores do país. Ela trabalhou com artistas internacionais e ela estava na faculdade de música com você. Há 12 anos. O coração de Isabela parou. Ela me conhece? Mais do que isso. Ela se lembra de você perfeitamente. Diz que você era a melhor aluna da turma, que todos os professores diziam que você seria uma estrela. Então você simplesmente desapareceu. Isabela fechou os olhos. As lembranças voltaram. Helena. Claro. Elas não eram próximas, mas se conheciam. Helena era da turma de composição, talentosa, ambiciosa. Helena quer falar com você, Margarete continuou. Ela disse que tem uma proposta, algo grande. Mas eu já tenho um contrato com André Moreira. Eu sei. E o contrato dele é bom. Mas o que Helena está oferecendo é outra coisa. É internacional, Isabela. Ela quer te levar para além do Brasil. A cabeça de Isabela girava. Eu não entendo por quê. Por que ela se importa? Porque ela nunca esqueceu sua voz. E quando viu você hoje no palco, tudo voltou. Ela disse que perdeu o contato com você há anos e sempre se perguntou o que tinha acontecido. Agora ela sabe e quer te ajudar. Isabela não sabia o que dizer. Pensa com calma, Margarete aconselhou. Não precisa decidir nada agora. Mas eu vou te passar o número dela. Conversa com ela. Escuta o que ela tem a dizer e depois decide. Quando Isabela desligou, ficou olhando para o celular. O número de Helena estava salvo ali. Isso mudava tudo. Ela tinha um contrato com André Moreira. Um contrato que ela tinha lutado tanto para conseguir. Mas Helena estava oferecendo algo maior, algo internacional. Isabela não dormiu naquela noite. Ficou pensando, revirando tudo na cabeça. De manhã, ela ligou para Helena. A voz do outro lado era calorosa, familiar de um jeito estranho. Isabela, não acredito que é você depois de tantos anos. Helena, eu não sei o que dizer. Eu vi você ontem e, meu Deus, Isabela, sua voz continua incrível, melhor até. Tem profundidade agora, tem história. Obrigada. Eu preciso te ver, pessoalmente. Posso te buscar? Tem um café perto de você? 2 horas depois, Isabela estava sentada em uma cafeteria chique no centro da cidade. Helena chegou pontualmente. Ela estava diferente. Mais velha, claro, mais elegante. Roupa cara, cabelo impecável. Mas o sorriso era o mesmo. Elas se abraçaram. Deixa eu te ver, Helena disse, afastando para olhar Isabela. Você está igual, só um pouco mais cansada. 12 anos servindo mesas faz isso. Helena sentou, pediu um café, olhou para Isabela com seriedade. Eu preciso saber,
Por que você sumiu? Você era a melhor. Tinha tudo para dar certo. E, de repente, você simplesmente desapareceu. Isabela contou sobre a mãe, sobre o câncer, sobre ter que largar tudo, sobre os 12 anos de silêncio. Helena escutou em silêncio. Quando Isabela terminou, havia lágrimas nos olhos dela. Eu sinto muito. Eu não sabia. Ninguém sabia. Eu não queria que ninguém soubesse. Helena pegou a mão dela. Isabela, eu construí uma carreira nesses 12 anos. Trabalhei com artistas no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa. E eu nunca esqueci sua voz. Nunca esqueci o potencial que você tinha. Ela pausou. Quando eu te vi ontem no palco, tudo voltou. E eu soube. Eu soube que tinha que fazer algo. A produtora disse que você tem uma proposta. Tenho. E é séria. Helena se inclinou para a frente. Eu tenho contatos em gravadoras internacionais, em Paris. Sua voz cantando em francês seria perfeita para o mercado europeu. Eu posso te abrir portas que André Moreira nunca conseguiria. Isabela sentiu o coração acelerar. Mas eu já assinei com ele. Eu sei. E se você quiser honrar esse contrato, eu entendo. André é bom no que faz. Mas ele é limitado. Ele pensa pequeno. Mercado brasileiro, plataformas digitais, shows locais. Helena pausou. Eu penso grande. Paris, Londres, Nova York. Festivais internacionais, álbuns em grandes gravadoras. Eu posso te colocar no mapa mundial, Isabela. E não é só promessa. Eu tenho os contatos, eu tenho a estrutura. Isabela não conseguia respirar direito. Por que você faria isso por mim? Helena sorriu. Porque talento como o seu não aparece 2 vezes na vida. E porque eu sempre achei que você merecia mais do que o mundo te deu. Agora eu posso mudar isso. Ela tirou um papel da bolsa. Um contrato. Lê com calma. Não precisa assinar agora. Mas pensa. Pensa no que você realmente quer. Ficar no Brasil fazendo shows pequenos ou conquistar o mundo? Isabela pegou o contrato. Os termos eram impressionantes. Adiantamento de dinheiro, produção internacional, turnês na Europa, colaborações com artistas famosos. Era tudo o que ela sempre sonhou. E mais. Mas havia um problema. André Moreira tinha cumprido sua palavra. Ele tinha dado o contrato. Ele tinha acreditado nela quando ninguém mais acreditou. Romper o contrato seria traição. Mas aceitar a oferta de Helena seria mudar sua vida completamente. Isabela olhou para as 2 opções na sua frente. O contrato com André, seguro, local, limitado. O contrato com Helena, arriscado, internacional, imenso. Posso pensar? Isabela perguntou. Claro, mas não demora muito. Oportunidades assim não esperam. Quando Isabela voltou para casa, sentou na cama com a pasta do contrato ao lado. Ela tinha uma decisão difícil pela frente. Sua cabeça dizia uma coisa, seu coração dizia outra. E pela primeira vez na vida, Isabela tinha que escolher não entre desistir ou tentar, mas entre 2 futuros completamente diferentes. E qualquer escolha mudaria tudo. Isabela passou a noite acordada, os 2 contratos na mesa. Sua cabeça era um caos. De um lado, André Moreira, o homem que tinha cumprido sua palavra. Do outro, Helena, a chance de conquistar o mundo. Mas então, ela lembrou de algo. Algo que mudava tudo. André não tinha apenas cumprido a palavra. Ele tinha crescido. Tinha se desculpado. Tinha reconhecido seus erros. E, mais importante, tinha visto nela o que ela não via em si mesma. Isabela pegou o celular. Ligou para Helena. Helena, eu decidi. E eu vou honrar meu contrato com André. Ele acreditou em mim quando ninguém mais acreditou. Não posso trair isso. Houve um silêncio do outro lado. Eu entendo, Helena disse, e sua voz era sincera. E eu respeito. Lealdade é rara hoje em dia. Mas eu queria te perguntar uma coisa. Pode falar? Por que não trabalham juntos?
André tem o mercado brasileiro, você tem o internacional. Juntos, vocês poderiam fazer algo maior do que qualquer um sozinho. Helena ficou quieta. Depois riu. Sabe de uma coisa? Você é mais esperta do que eu pensava. Deixa eu falar com ele. 2 dias depois, Isabela estava na gravadora de André. Ele a chamou para uma reunião. Quando ela entrou na sala, Helena estava lá. André sorriu. Isabela, você é uma gênia. Helena me ligou com sua ideia. E sabe de uma coisa? Faz todo sentido. Helena acenou com a cabeça. Vamos fazer uma parceria. André cuida da produção e do mercado brasileiro. Eu cuido da distribuição internacional e das turnês na Europa. E você? Você vai estar no centro de tudo. Isabela não conseguia acreditar. Vocês aceitaram? Mais do que isso, André disse. Vamos fazer algo que nunca foi feito. Lançar você simultaneamente no Brasil e na Europa. Seu EP em português e francês. Shows aqui e lá fora. Você vai ser a ponte entre 2 mundos. As semanas seguintes foram intensas. Gravações, ensaios, entrevistas. Isabela mal tinha tempo de respirar, mas ela amava cada segundo. O EP foi lançado 3 meses depois. 6 músicas, 3 em português, 3 em francês. Produção impecável. E no centro de tudo a voz de Isabela, verdadeira, crua, emocionante. O primeiro single explodiu. Em 1 semana, estava no topo das paradas brasileiras. Em 2, chegou nas rádios francesas. Em 1 mês, estava tocando em toda a Europa. Isabela não era mais a garçonete invisível. Ela era uma estrela. A primeira turnê foi no Brasil. Teatros lotados, pessoas cantando junto, chorando, gritando seu nome. Depois veio a Europa, Paris, Londres, Barcelona, cada show maior que o anterior. E em cada palco, Isabela lembrava de onde tinha vindo. Do restaurante lotado, de André fazendo a aposta cruel, do medo que ela sentiu, da coragem que ela encontrou. 6 meses depois do programa, Isabela estava em Paris. Ela tinha acabado de fazer um show no Olímpia, um dos teatros mais famosos do mundo. O mesmo palco onde Edith Piaf tinha cantado décadas atrás. Depois do show, ela saiu para a rua. A noite estava fria, mas linda. Ela caminhou sozinha pelas ruas de Paris, ouvindo o som distante da cidade. Seu celular tocou. Era André. Viu as notícias? Quais notícias? Seu show está em todos os jornais franceses. Dizem que você é a nova voz da música francesa. E olha que você nem é francesa. Isabela riu. Eu não acredito nisso ainda. Acredita. Você conseguiu, Isabela. Você realmente conseguiu. Quando ela desligou, Isabela parou em frente a uma vitrine. Viu seu reflexo. Não era mais a mulher cansada de olheiras fundas. Era alguém diferente, alguém que tinha lutado e vencido. Ela tocou a tatuagem no pulso, a clave de sol desbotada. Eu cumpri minha promessa, mãe. Ela sussurrou. Eu não desisti. E naquele momento, sob as luzes de Paris, Isabela soube que tinha encontrado seu lugar no mundo. Não como garçonete, não como invisível, mas como ela mesma. Isabela Santos. A mulher que tinha uma voz que o mundo precisava ouvir. E que, finalmente, depois de 12 anos de silêncio, estava sendo ouvida. Alguns meses depois, Isabela voltou ao Brasil para um show especial, no mesmo teatro onde tudo tinha começado, onde ela tinha subido naquele palco apavorada, onde André tinha dado o sim que mudou tudo. Mas desta vez era diferente. Desta vez, ela era a atração principal. O teatro estava lotado, 3.000 pessoas, todas ali para vê-la. Quando Isabela subiu no palco, a plateia explodiu. Ela olhou para as luzes, para as pessoas, para o lugar onde os jurados tinham sentado meses atrás. E então ela viu, na primeira fileira, André Moreira, Helena Cardoso, e ao lado deles, uma cadeira vazia com uma foto, a foto da mãe de Isabela. Isabela cobriu a boca, lágrimas desceram,
André tinha feito aquilo, para que a mãe dela estivesse lá, de alguma forma. Isabela respirou fundo. Pegou o microfone. Boa noite, meu nome é Isabela Santos, e há alguns meses eu era só uma garçonete que ninguém via. Hoje eu estou aqui, na frente de vocês, cantando as músicas que quase morreram dentro de mim. A plateia estava em silêncio. Essa música é para minha mãe, que sempre acreditou, e para todos vocês que também acreditaram. E ela começou a cantar. A mesma música em francês que tinha mudado tudo, mas desta vez sua voz estava mais forte, mais confiante, mais verdadeira. E quando ela terminou, o teatro inteiro estava de pé, chorando, aplaudindo, gritando. E Isabela sabia, ela tinha chegado, finalmente tinha chegado. Se essa história te lembrou de um sonho que ficou parado, faz o seguinte: não deixa o medo decidir por você. Coragem é seguir mesmo tremendo. Dá o like para essa mensagem alcançar mais gente e comenta aqui: eu não desisto mais. Quero ver quem ainda tem força para tentar de novo. Escreve o que você vai retomar esta semana. Bora provar que ainda dá tempo de recomeçar.